Olá! Recebi aqui uma pergunta: quais os alimentos de origem vegetal que ajudam a pessoa a compor a massa muscular? Então, alimentos de origem vegetal que são fontes de proteína são as leguminosas essencialmente. A gente tem alguns cereais que são boas fontes de proteína, nem todos os cereais têm o mesmo teor de proteína. Por exemplo, aveia e arroz têm teores de proteína bem diferentes, a aveia muito mais do que o arroz. As castanhas têm um pouco de proteína também, mas a gente, se tentar consumir proteína através das castanhas, vai aumentar muito a quantidade de gordura. Então, para eu conseguir proteína de origem vegetal, então para fazer os meus músculos, para fazer a minha massa muscular, meu tecido muscular, eu preciso de alimentos fonte de proteína e, portanto, eu vou precisar essencialmente de leguminosas. Isso dentro de uma alimentação mais integral, vegetal, natural, baseada em plantas. É importante falar que para eu fazer a massa muscular, essa massa muscular que a maioria fala, crescer músculo dos braços, das pernas e tudo, tem que fazer exercício físico. Não adianta você só se alimentar, porque você não vai fazer esse crescimento do músculo se você não exercitá-lo. No entanto, se eu não faço exercício, eu tenho que fazer a constante reposição dos vários tecidos e de outros componentes dentro do meu corpo, por exemplo, tecido muscular do coração, muscular respiratório, que são coisas que a gente não fica treinando, né? A gente não vai fazer exercício, o exercício para o coração, por exemplo, para treinar, fazer um exercício aeróbico, mas a ideia não é deixar o coração sarado, né? No sentido de maiorzão. A gente nem quer que ele fique maior do que o tamanho natural dele. Então, para a gente ganhar, vamos pensar agora, falando sério, né? Pensar na parte de ganho de massa muscular nas pernas, nos braços e tudo mais. Eu preciso fazer exercício e eu preciso comer alimentos contendo carboidratos e proteínas. Claro, gorduras, vitaminas, minerais também é importante, mas essencialmente para eu fazer meu tecido muscular eu preciso de matéria-prima, e a matéria-prima são as proteínas, de novo, que eu encontro nos feijões, nos cereais e nas castanhas, sendo que nos feijões é a principal fonte, e carboidratos que eu vou encontrar nos próprios feijões, nos cereais, nas frutas. Então, eu construo minha massa muscular consumindo esses alimentos, fazendo exercício, e muito importante, ou tão importante quanto isso, é eu preservar minha massa muscular. É eu não deixar que eu perder essa massa muscular. Se eu parar de fazer exercício físico, eu posso estacionar, eventualmente perder um tiquinho do ganho que eu tive. Mas, se eu fizer intervalos muito longos entre as refeições, e especialmente se eu não consumir alimentos contendo carboidratos, eu perco a minha massa muscular. Porque o meu músculo, neste cenário, vai ser utilizado, vai ser quebrado para ser convertido em glicose e aí então alimentar as células do meu corpo, especialmente a célula do cérebro. Então, compor massa muscular, eu dependo de uma boa ingestão alimentar. Manter a massa muscular, eu também dependo da ingestão alimentar, especialmente de alimentos contendo carboidratos. Para a gente encerrar, eu queria dizer o seguinte: se você tem uma alimentação vegetariana, a hora que você vai consumir o feijão como fonte de proteína, você também está consumindo a fonte de carboidrato. Então, é mais difícil você ter perda de massa muscular quando você tem uma boa estrutura na alimentação vegetariana. Isso já é diferente se você tiver dentro do seu hábito alimentar o consumo das carnes, e aí, por exemplo, num pós-treino, comer só carne e não comer carboidrato, você vai ter falta de carboidrato, ou comer só ovos e não comer carboidrato, porque tanto carne quanto os ovos não são boas fontes, aliás, não são fontes de carboidrato de qualquer forma. Então, o ganho de massa muscular dentro de uma alimentação baseada em planta é absolutamente viável e muito mais fácil da gente estruturar, visto que os alimentos fonte de proteína
como no caso as leguminosas, né, todos os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, também são fontes de carboidrato.